Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no The Best Card Brasil e hoje eu vou trazer pra vocês uma lista bem legal desse deck de Sincheron preto aqui, o Xeno, né? Essa variação aí dos animes não canônicos que tá dando o que falar, né? Esse deck aqui é muito competitivo. É bem legal, vocês vão gostar dessa mecânica. Olha só que bonito esse líder, mas antes, roda a vinheta. Beleza pessoal, bora lá então. Tá aqui nosso querido líder, vamos entender o que esse deck faz. Sincheron na frente. Beleza, ele é um líder que tem blocker. É a primeira vez no Dragon Ball que um líder tem blocker, né? Então isso é muito legal, uma mecânica nova. Exatamente para você defender os ataques das Battle Cards, né? Com alvo nas suas Battle Cards, tanto no Unison quanto no Battle Card. Então ele acaba puxando dano para ele no final do turno, né? Bem legal. Então vamos lá. A primeira habilidade dele, né, o alto dele, quando você ativa uma extra card da sua mão, o seu oponente e você tombam uma carta do topo do deck. Beleza? E aqui no Awaken também tem essa habilidade, né? Só que essa habilidade é um pouquinho diferente, que só o oponente vai tombar a carta do topo do deck. Então você tem uma leve vantagem aí, um deck meio 1000, né? Vocês vão ver que ele é um deck 1000, mas também faz outras coisas, ele é bem interessante. Beleza, para continuar aqui, o próximo alto dele, quando ele bate, você escolhe uma Shadow Dragon da sua mão e descarta. Se você fizer isso, você compra uma carta. E detalhe, todas as Shadow Dragon têm a habilidade de, se essa carta entra em jogo, ou seja, é colocada na Battle Area, ou é descartada por uma Shadow Dragon Skill, você olha a carta do topo. Se for uma Shadow Dragon, você pega pra mão. Então vocês vão ver que esse deck vai dar muito draw, vocês vão comprar muita carta todos os turnos. E isso vai facilitar o seu controle aí do jogo do oponente. E também o 1000, né, que você vai querer causar nele. Beleza? No Awaken aqui dele, temos o Awaken. Ele dá com 4 ou menos de vida. Ou se eu tiver 7 ou mais Shadow Dragons na Drop Area. Então ele também dá um Awaken relativamente mais rápido aí do que os líderes comuns, né? Beleza, desse lado aqui, vamos ver o que ele faz. Ele é blocker também. Quando você ativa uma extra card da Shadow Dragon, que eu falei pra vocês, o oponente descarta uma do topo do deck. E isso daqui não é uma vez por turno, né? Então toda vez que você usar uma extra card, tanto no turno dele quanto no seu, ele vai descartar uma do topo. Beleza? E continuando, quando ele bate, você compra uma carta normal e ele ganha 5.000. Então ele fica com 20.000 aí e potencialmente pode dar um nocaute em alguma Battle Card, ou até, né, arrancar uma vida aí, pressionar para ganhar o jogo. Beleza? E aqui tem a habilidade dele que vai ser essencial para esse deck, vocês vão ver por quê. Active Main ou Battle, ou seja, pode ser durante batalha ou durante a main do seu turno, né? Você tira o marcador do seu Unison. Se você fizer isso, você pode ativar uma extra card de graça da sua mão. Então isso vai facilitar bastante o controle, né, do topo do deck do oponente. Você vai descartando o topo do deck dele e vocês vão ver que as habilidades das extras cards são bem interessantes também. Beleza? Então bora lá. Aqui pro nossa primeira amiga do deck, Toa Resonance of Shadow. É a nossa Unison que a gente escolheu. Ela tem algumas habilidades bem legais para esse deck, ela combina bem. A primeira delas é que quando o líder ativa um blocker, você coloca a carta do topo do seu deck na Drop Area e aí você ganha um marcador nela. Então, quando o oponente dá alvo nela, você pode dar blocker com o líder e aí ela ganha um marcador. Então, potencialmente ficar com 3 aí no turno do adversário. Isso aí vai fazer com que ele repense na jogada, né? O +1 dela ajuda no draw do deck. Você compra uma carta, aí você escolhe uma carta na sua mão e põe no fundo do deck. E você pode até voltar até 3 extra cards da sua Drop Area Shadow Dragon pro fundo do deck. Então seu deck acaba sendo milado também, e como você compra muita carta, seu deck fica pequeno. Então com esse cara aqui você consegue reciclar as extra cards e evitar um possível decaute do seu lado, né? Muito bom também. Começando pelas extra cards. Aqui essas 4. Vamos lá. Beleza, essa daqui é o grande combustível do deck também, esse Negative Energy Explosion, porque ela vai buscar no deck, olhando o site do topo, por um Unison e colocar na mesa. O Unison tem que ser especificamente este daqui. Então, basicamente você vai ter 4 Unison desse e mais 4 desse para buscar o seu Unison. E além disso, ela também busca um extra card Shadow Dragon.
Então, caso falhe nessa procura do Unison, você também pode pegar uma extra card. Então, sem carta, uma carta com certeza você vai pegar pra mão. Continuando, Ultimate Dragon Quake. Essa extra card também é muito legal. Lembrando que todas elas têm Limit 1, então você só pode ativar uma vez por turno, ou no seu turno, ou no turno do oponente. Beleza? E ele é Active Main e Battle também. Você escolhe uma das Battle Cards do oponente, que o custo da energia seja maior do que a energia que ele tem, e manda para Warp. E aí no final do turno essa carta volta para Battle Area com as skills negadas. E também tem mais um efeito. Se o oponente tiver 15 ou menos cartas no deck, essa carta vai direto para Drop Area, ela nem volta para Battle Area. Então é um possível controlador aí de campo muito bom. Continuando, temos a nossa Senzubin, mais ou menos desse deck, né? Mas Senzubin diferente. Ela basicamente faz o seguinte: você olha 5 do topo e pega uma Battle Card de Shadow Dragon. Então com ela você pode olhar 5 do topo, fazer o oponente descartar, né, uma do topo do deck dele. Lembrando que toda vez que você usar essas extra cards, o oponente vai descartar uma do topo. E isso não é uma vez por turno, então sempre quando você usar vai acontecer. E também tem mais um efeito. Você pode descartar um Shadow Dragon da mão. E se você fizer isso, seu líder vai ganhar 1000. Sim, 1000. Você não entendeu errado, ele ganha 1000 até o final do turno. Isso faz com que evite alguns ataques, né, de 15.000, que o oponente seja obrigado a combar. Então é como se fosse uma Senzubin mesmo, só que é melhor na defesa, né? No ataque ela não é tão precisa assim. Beleza? Continuando então. 3 Ultimate Dark Dragon Slaying Bullet, um pouco difícil esse nome. Ele é um counterplay de Unison, né? Então se o oponente está colocando o Unison, ele pode remover, né? É opcional. Vocês vão ver que algumas cartas aqui têm efeitos opcionais, né? Ele pode ou não fazer. E esse daqui diz o seguinte: ele pode remover um marcador para cada 2 cartas que ele tem na Drop Area e na Warp, ou colocar o Unison direto na Drop Area. Mas se ele não fizer isso, se ele não quiser fazer nenhum dos 2 efeitos, ele só pode atacar uma vez mais no turno. Então isso potencialmente atrapalha bastante a vida do oponente aí. Beleza? Então daqui 3 Ultimate Dark Dragon Slaying Bullet. Esse nome é meio difícil mesmo. Continuando, temos a Ultimate Dragon Tackle. Essa Ultimate Dragon Tackle é muito interessante, é uma das minhas extra card favoritas aí pro deck, porque ela, além de você, né, fazer o oponente tombar uma com o efeito do líder, você também vai tombar outra com ela. Então o primeiro efeito, o oponente tomba uma e vai tomar mais uma com o líder. Então são 2 cartas já que ele vai perder do topo do deck. E o outro efeito, ele pode escolher um Unison dele e tirar 2 marcadores. Se ele não fizer isso, você compra uma carta e ainda escolhe uma Battle Card de qualquer custo do oponente e manda para Warp. Então você tem um controle de campo ou do Unison. Então ele acaba te ajudando bastante em diversas partidas. Ultimate Dragon Tackle. Agora vamos para as Battle Cards, né, desse deck. Começando pelo Haze Shenron, uso 4 cópias dele. Esse Haze Shenron é muito interessante para esse deck porque ele consegue invocar, né, as Battle Cards de custo 3 ou menos da sua mão pagando apenas uma energia. Beleza? É esse efeito aqui. Então basicamente você vai colocar ele em campo, vai virar ele para Rush Mode e você consegue invocar as Battle Cards de custo 3, por exemplo, essas duas ou até as próximas que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Mas vamos para o primeiro alvo dele. Se o seu líder for um Shadow Dragon e você colocar ele na Battle Area, você olha a carta do topo. Se for uma Shadow Dragon, você pega pra mão. Então, todas as Battle Cards desse deck têm essa habilidade, né? Então, toda vez que você invocar uma dessas Battle Cards, você vai olhar do topo. E se for uma Shadow Dragon, você vai pegar pra mão. Isso é muito interessante em vários níveis. Primeiro porque as Extra Cards são consideradas Battle Cards... Desculpa, são consideradas Shadow Dragons. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Mas ela ganha Shadow Dragon em todas as áreas. Então ela também consegue dar alvo em Extra Cards, o que torna esse deck muito efetivo na compra, né? Você consegue comprar muito fácil tudo. Beleza? Então 4 cópias do Haze Shenron, 2 cópias do Natural Shenron, que é um dos alvos que você quer trazer com o Haze Shenron. Ele basicamente tem Deflect Blocker, a mesma habilidade, quando entra você olha do topo. E tem uma outra habilidade muito boa também. Quando ele é jogado da sua mão, você escolhe uma Battle Card do oponente de custo 5 menor e coloca embaixo dele. Aí você escolhe uma das Keywords Skills dessa Battle Card e ele ganha até o final do turno do oponente. Então potencialmente você pode roubar um Battle Card de Double Strike, de Triple Strike, qualquer Battle Card desde que o custo dele seja 5 ou menor.
Então é muito boa essa carta, realmente. Ela te ajuda bastante aí a atrapalhar o campo do oponente, né? E também a bater forte quando necessário. Outro alvo dele é esse aqui, Raise Shenron Negative Energy Explosion. Esse cara aqui é muito bom mesmo, assim. Ele tem crítico e blocker, então já começa por aí. Quando ele entra em campo, a mesma coisa. Você vai olhar do topo, se for uma Shadow Dragon Extra Card, você vai pegar pra mão. Beleza? Segundo efeito, quando ele bate, você escolhe uma Battle Card do oponente de qualquer custo e manda pra Warp. Simplesmente assim. E no final do turno, ele volta para Active Mode, então você vai ter potencialmente um blocker para defender seus ataques, aí os ataques do oponente contra a sua vida. Então esse cara aqui é um destruidor aí. Muito bom mesmo. Continuando com as Battle Cards, nós temos dois Natural Shenron. Esse cara aqui basicamente serve ou para você descartar ele com o efeito do líder na hora de bater, ou também para você reciclar as Extra Cards. Vamos supor que você não está achando aquela Extra Card que você precisa. Então você vai invocar ele da mão e ele busca da Drop Area uma Extra Card Shadow Dragon para sua mão. Então ele acaba sendo muito bom também para recuperar os recursos do deck. Continuando, agora vamos para o Sincheron, né, que é o grande master aí do deck. Sincheron, Power of Darkness, esse cara é Double Strike 20.000, agora mostrei para vocês. E ele tem uma habilidade, quando você remove o marcador do seu Unison por uma Spirit Put Skill, você pode invocar esse cara da sua mão pagando uma energia só. E aí o oponente também tomba a do topo pra Drop Area, né? E além disso, ele também tem a mesma habilidade dos outros. Você vai olhar do topo, se for uma Shadow Dragon, você vai pegar pra mão. Então esse cara, potencialmente, Double Strike, final de jogo, pode ser muito agressivo e atrapalhar a vida do seu oponente. Continuando, estou usando dois desses Sincheron Negative Energy Explosion. Ele tem Deflect, Double Strike, Blocker e Barrier. Então ele é assim, ele vai entrar em campo e ele vai bater, né? Quer dizer, o oponente pode negar o ataque, só que ele vai fazer os efeitos. Primeiro dele, ele entrou, olha do topo de novo, que nem dos outros. E o outro efeito, você remove o marcador do seu Unison e aí volta ele para Active Mode, ativa, e você pode ativar uma Extra Card sem pagar o custo dela também. Então é mais um com a habilidade do líder aqui, que pode te ajudar na hora da defesa no próximo turno. Além dele ser um blocker, né? Então ele vai potencialmente te ajudar a defender um ataque. Beleza? Continuando essa promo aqui, que é muito interessante para o deck também. Ela entra, olha do topo e se for um Shadow Dragon você pega pra mão. O que importa é a outra habilidade, que você pode ativar uma Extra Card Shadow Dragon da sua mão sem pagar o custo. A mesma coisa do líder, porque o líder diz aqui que é uma vez por turno, né? E ele também vai ser uma vez por turno, então você vai poder ativar mais de uma Extra Card sem pagar o custo naquele turno. Beleza? Então ela te ajuda muito também a usar os Extra Cards. Continuando, agora nós vamos para melhor, talvez a melhor carta do deck, que é esse Oceanus Shenron aqui. Com certeza é a melhor carta do deck. Primeiro que ela tem blocker. Ela é um counter ataque e o custo dela é reduzido em 3 durante o turno do oponente. E efeito dela, você escolhe uma carta da sua mão e descarta. Para cada vez que o oponente for declarar um ataque, ele tem que tombar as 4 cartas do topo do deck dele. Então isso potencialmente faz o oponente repensar se ele vai bater ou se ele não vai bater, né? E lembrando que ela tem blocker, né? Então ela também potencialmente vai defender caso o oponente venha a bater. Alto dela, quando ela entra, olha do topo e se for Shadow Dragon vem pra mão. E o outro efeito, né? Se eu descartar, por exemplo, esta carta aqui com ela, beleza, vai lá, descartei pra Drop Area. Efeito dessa daqui eu também vou olhar do topo. Se for uma Shadow Dragon vai vir pra minha mão também. Então ela dá, além de ela negar o ataque e fazer esse efeito com o oponente, você ainda dá Draw 2, caso o topo esteja com Shadow Dragons. Beleza? Continuando então. 4 Super Combos Oceano Shenron. Ele basicamente é buscado por essas cartas, né? Então toda vez que eu olhar do topo eu posso pegar esse Super Combo pra mão. Por isso que eu optei por ele e não pelo Vegeta. Beleza? Power Burst, agora vamos para as Extra Cards. 2 Power Burst, porque eu coloquei o Power Burst, né? Para buscar, para voltar as cartas de custo 1 para mão, que você acaba perdendo muito fácil, né? Ou descartando com o efeito do líder, ou descartando de alguma forma, e você quer recuperar essas cartas para mão para usar as habilidades dela de novo. Então você consegue recuperar facilmente. Um Petrification, essa carta é muito boa, você nega,
descarta uma carta da sua mão, e aí você escolhe uma carta do oponente, né, ignorando barreira, e ela não pode atacar, ser usada em combo, e não pode ativar skills até o fim do próximo turno do oponente. Beleza? Então ela potencialmente atrapalha bastante. Outra carta aqui que eu estou usando é esse Bardock Detonations. Overwhelm 6, então você precisa ter no mínimo 6 cartas na sua drop área, pagando uma energia preta. Legal. Quando você invoca ele usando o Overwhelm, o seu oponente só vai poder atacar uma vez com Battle Cards durante o próximo turno. Então potencialmente ele atrapalha bastante aí o turno do oponente. E tem mais uma habilidade, né? Quando ele é jogado, você não pode colocar cartas iguais a essa pelo turno, mas você só tem uma, né, no deck, então basicamente você não vai usar. Lembrando que ele também é um batedor de 25 mil, né? Então você consegue aí nocautear Battle Cards do oponente. Continuando, Raze Shenron. Eu optei por colocar uma cópia dele só. Quando você comba com ele da sua mão, se você descartar um Shadow Dragon da sua mão, você pode matar uma Battle Card em Rush Mode que seja maior do que o custo da energia do oponente. Então o oponente está batendo, você está sem defesa, você comba com ele, descarta o Shadow Dragon da sua mão, e aí o oponente vai morrer. A Battle Card, né? Se ela não tiver barrier, ela vai morrer. Então esse cara consegue controlar muito bem também os ataques. O último cara que eu optei por deixar no deck foi esse Dabura, Darkness Perfected. Primeiro que ele é um counterplay, só que é play discard, então mesmo as Battle Cards que tem Deflect vão sofrer os efeitos desse ataque. E quando você coloca ele, você escolhe uma das Battle Cards do oponente e ela não pode atacar nem ativar skills pelo turno. Então, muito bom novamente, né? Você vai pagar 2 energias, vai colocar esse cara e vai impedir os ataques daquela Battle Card pelo turno. E é isso então o deck. Eu trouxe também umas opções para vocês de outras cartas que vocês podem usar nesse deck, que são exatamente essas daqui. Primeiro é a Supreme Kai of Time. Basicamente ela é uma negate. Se o seu oponente ou você tem 3 ou mais cartas na Warp, você reduz o custo dela na sua mão em 2, então ela vai entrar por 1, né? Ela é um negate, então ela vai negar o ataque. E se você fizer isso, você vai escolher uma das Battle Cards do oponente. Então você nega o ataque de uma, escolhe uma Battle Card e manda para Warp. E aí no fim do turno ela entra com as skills negadas. Então você vai acabar se defendendo de mais 2 ataques aí, pelo menos, pelo turno, tá bom? Mas aí lembrar que precisa ter cartas na Warp para ativar esse efeito, beleza? E também como opção, Protector of the People. Essa carta aqui que muito boa, né? Eu também estava usando ela no lugar do Power Burst, mas eu preferi usar o Power Burst exatamente pela busca na drop área pelas Battle Cards de custo 1. Você nega o ataque e aí você escolhe você escolhe uma carta da sua mão e descarta. Se você fizer isso, cada vez que o oponente declarar um ataque ao seu líder, ele ganha 5.000 automaticamente. Então, potencialmente pode atrapalhar aí os ataques do líder. Então essas aqui são as cartas opcionais aí do deck, beleza? Que você pode substituir para fazer ele do seu jeito, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o deck do Sin Shenron da nova coleção. Valeu! Não esqueça de curtir, comentar aí e compartilhar com os amigos. Valeu!